Olá, boa noite. Estamos mais uma vez na Associação Espírita Nosso Lar para estudar, para compartilhar os ensinamentos de Jesus através dessa obra magnífica que é a doutrina espírita, que foi sistematizada por Allan Kardec, com a ajuda dos mensageiros de luz e com a imprescindível ajuda de Amélie Boudet, porque sabemos que, com certeza, o trabalho de Allan Kardec foi muito valioso, mas também teve a companhia e o amparo de uma mulher que não desistiu de ajudá-lo nessa concretização de um sonho, de um planejamento mesmo no plano espiritual, de trazer a terceira revelação para todos nós. Então, hoje nós vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, só que no capítulo 4, temos aí do item 18 a 23. E esse capítulo 4 vem dizer para nós: ninguém poderá viver, ninguém poderá nascer, né, de novo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ninguém poderá se aperfeiçoar, progredir, caso não tenha essa oportunidade de reencarnação. Então vamos orar, pedir a Jesus que nos ampare, que nos proteja, que possamos ser realmente dignos dessa proteção, dessa falange que ampara a Associação Espírita Nosso Lar, cujo patrono é André Luiz, que nós possamos, Jesus, transmitir aquilo que precisamos nesse momento, desse nosso Evangelho, que realmente representa para nós não apenas estudo, mas também consolo, norte para a vida de todos. Que Jesus nos ampare e abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Então vamos ao nosso estudo do Evangelho, nesse capítulo 4, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, para que a gente possa entender melhor o que é esse não poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então vamos lá. Nós, claro, né, já fizemos outros estudos anteriores a esse. No capítulo 4, nós temos a definição, né, o entendimento melhor do que é ressurreição e reencarnação. Tivemos também, né, e vamos hoje falar de novo, sobre os laços de família, que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, né? Claro, né? Porque, na verdade, a reencarnação, que são várias existências nossas, porque nós temos só uma vida, que é a vida espiritual. E aí nós passamos por várias existências. E em cada existência dessa, a gente fortalece mais esses laços de família. Reencontramos aqueles que conseguiram acompanhar, né, essa evolução espiritual, de acordo com o nosso grau de evolução. Porque cada um é um, nós somos individualidades, e certamente cada um vai caminhar no seu passo. E muitas vezes não conseguimos esperar o passo do outro, né? Apressamos o passo do outro. Mas cada um vai caminhar no seu passo. E temos a instrução dos espíritos, que é justamente a fala, né? São as mensagens que Kardec recebeu de várias partes do mundo, mas que ele conseguiu, né, na verdade, sistematizar junto à nossa querida Amélie Boudet. E nesse capítulo nós trazemos, né, as mensagens de São Luís, as duas são de São Luís, que são limites da encarnação e necessidades da encarnação, que hoje não vai ser falado, mas a gente pode até estar contribuindo alguma coisa para o estudo que virá a seguir. Então vamos lá. Quando a gente começa logo lendo o primeiro item, ele vem trazendo para nós a seguinte informação: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e mais apertados, né? A princípio, o oposto sim o destrói, ou seja, se nós
né, tivéssemos apenas uma existência, nós não iríamos nos reencontrar. E já com essa possibilidade, como Deus é misericordioso, é onipotente, é infinitamente bom, e nos dá tantas oportunidades de outras existências, que a gente vai planejando, reencontrando com as pessoas que nos amam e com as pessoas que precisamos ainda fazer os devidos acertos, né? Alinhar essa nossa evolução espiritual. E assim, nós sabemos que essas oportunidades que nos são dadas, né, pela pluralidade das existências, pelas diferentes encarnações, nós precisamos aproveitá-la a cada instante. Imagina bem que nós temos aí André Luiz que traz, né, que trouxe várias mensagens para nós. Uma delas tem até uma mensagem que fala 1 minuto. Ele começa justamente falando, no minuto você fala, dá uma mensagem de consolo a alguém, no minuto você lava uma peça de roupa, no minuto você escuta alguém, e aí no final ele diz assim, e no minuto você acabou de ler essa página. Ou seja, nós não conseguimos mensurar a importância desse minuto na nossa encarnação. Até porque ninguém sabe se de uma hora para outra vai desencarnar. E quando a gente passar por esse processo de desencarne, o que vai acontecer conosco? Quem a gente vai encontrar? Será que a gente vai ficar naquela dúvida, né? Aproveitamos ou não essa oportunidade, né, da reencarnação? Conseguimos alinhar as nossas questões com os nossos familiares? Conseguimos realmente aliviar o nosso coração com, muitas vezes, o peso da mágoa, né? O peso, muitas vezes, da indiferença do outro companheiro, mas ninguém está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Se acreditamos em Deus, sabemos que Ele é perfeito, e na sua perfeição máxima, absoluta, certamente jamais iria nos deixar passar por aquilo que não precisássemos passar. Toda dor é um aprendizado. Toda dor deve ser considerada como uma oportunidade de crescimento. Assim, Deus vai nos dando oportunidades, uma após outra, para que possamos crescer e evoluirmos juntos. E o que nós estamos fazendo para ajudar o nosso companheiro que está ao nosso lado, aquele companheiro que nós recebemos como nosso familiar ou como outro, né, dentro da nosso colega, dentro da repartição, dentro da instituição, ou dentro mesmo da instituição religiosa, dentro de uma empresa, o que nós estamos fazendo para melhorar esse relacionamento e até mesmo para contribuir para que ele progrida também. Então, quando a gente está na família, dentro do culto no lar, nós até temos oportunidade de estarmos ajudando um ao outro pelas lições de Jesus, nessa orientação que nos traz não apenas consolo, mas um alerta para que possamos começar a fazer a nossa reforma íntima ainda hoje, né? Ainda agora. E aí, nós trazemos também falando, né, desse fortalecimento que é justamente consequente dessa reencarnação, né, através dos laços da família, nós temos aí, na verdade, nesse item, dizendo o seguinte: a união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são indício de simpatia anterior que as aproximam. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com aqueles, né, que realmente estão ali na mesma, mais próximos, na mesma família, se diz assim, nossa, nem parece da família, né? E isso, né, Kardec traz aí no Evangelho, é uma verdade, não é? Não existem algumas famílias que às vezes você tem aquele espírito que veio até mesmo para ajudar aquela família que muitas vezes é totalmente desequilibrada, e só ele vai buscar, né, viver melhor, se relacionar melhor. Ele que é chamado para apaziguar as brigas da família. Não tem sempre um na família que acaba se responsabilizando por tudo, que acaba acolhendo todo mundo. E aí eu tenho até um exemplo, né, na minha família.
do meu marido, que aos 6 anos de idade procurou a Associação Espírita Nosso Lar, junto com outros amigos, né, daquela redondeza, em Del Castilho, para justamente frequentar a escolinha de Evangelho a Caminho da Luz. Ajudou a ele muito, ajudou tanto que ele conseguiu levar para dentro do lar dele a importância do culto no lar. Olha que legal, gente. E aí, no culto no lar, o pai e a mãe participavam do culto, o irmão participava do culto, até que um irmão conseguiu frequentar as reuniões públicas. Ele não conseguiu levar todos, não, mas ele conseguiu levar o Evangelho de Jesus para dentro da casa dele. Ou seja, ele não conseguiu arrebatar aqueles familiares para a Associação Espírita Nosso Lar, mas ele levou os ensinamentos de Jesus para dentro de casa, através do culto no lar. E o pai dele, que nem era espírita, né, cobrava dele muitas vezes: olha, amanhã é dia do culto, hein? Vê lá a hora que você vai chegar. Olha que legal, né? Olha que bom. Olha que atitude positiva desse nosso irmão. Então, ele veio nessa família para quê? Para justamente fazer nessa união, fortalecer os laços. E aí nós vamos vendo que ele não veio por acaso, né? E aí, em outras famílias, muitas vezes, tem aqueles que muitos estão lá dispostos a fazer a reforma íntima, dispostos a fazer essa transformação interior, dispostos a ser um bom cristão, porque a gente até reforça que não existe essa questão que muitas vezes a gente diz assim: só dentro da casa espírita existem mensageiros de luz. De jeito nenhum. Nós sabemos que em todas as instituições religiosas existem espíritos responsáveis por aquelas instituições, para que naquele momento da reunião, aqueles espíritos, né, que lá estão buscando algum ensinamento, seja ele qual for, realmente recebam desses espíritos o amparo devido. Então, que também possamos respeitar a opção de religião de um outro companheiro, de um outro familiar, para que a gente não acabe não rompendo esse direito que ele tem do livre-arbítrio. E aí, continuando, nós temos uma outra assertiva, né? Ou, aliás, até umas perguntas, né? Para a gente perguntar. Afinal de contas, na família, né? Na empresa, no dia a dia, na sociedade, o que nos liga, né? O que liga os seres uns aos outros? O que nos liga? Qual a razão para sentirmos simpatia por uma pessoa e outra antipatia? Não tem horas que a gente fica assim: meu Deus, essa pessoa não fez nada para mim e eu não consigo, né? Eu não consigo nem chegar perto dela. Aí a gente sabe que existem, né, as sintonias, o padrão vibratório que não acaba não contribuindo para que realmente a gente consiga se alinhar ao padrão vibratório daquela pessoa, né? E o que nos liga? O que liga uns aos outros? Justamente são os pendores, né? São as inclinações, são até mesmo aquilo que a gente faz e fala no dia a dia, como a gente se comporta, né? Isso tudo vai nos ligar uns aos outros. Do que eu gosto, não é? E por que nós sentimos atraídos a certas pessoas que mal acabamos de conhecer? Não existem alguns amigos que a gente diz assim: fulano parece até meu irmão, porque, olha, eu tenho muito mais afinidade com fulano, que nem mora aqui nesse estado, nem mora nesse país, do que com os meus familiares. Normal isso, que a gente vai se acomodando nas famílias, e Deus é tão bom, que mesmo a gente não nascendo na mesma família, a gente se encontra. Olha que coisa, né? Muito importante a gente saber que a gente tem como reencontrar aquelas nossas amizades, aqueles nossos amores, aqueles entes queridos que passaram por nós, nunca por acaso, sempre por uma razão de ser. Então, quando a gente perceber que alguma coisa não está bem, vamos procurar o Evangelho, ler em voz alta, para que a gente possa refletir e ajudar os espíritos que nos acompanham a refletir também, né? E para isso, a gente tem até no final do Evangelho uma coletânea de preces espíritas
que além de nos ajudar a orar naquele momento de dor, muitas vezes até mesmo, né, de rebeldia nossa mesmo, naquele momento de turbulência nas nossas vidas, que existe também, anterior à prece, toda uma explicação do porquê você vai orar pelos inimigos, do porquê você vai orar pelos seus amigos. Porque quando a gente começar a ler a prece, a gente já sabe o porquê a gente está sofrendo. Já é um consolo, já é um conforto, já é uma orientação que o Evangelho dá para nós, né? Que a gente tem lá a última parte do Evangelho, que é uma coletânea de preces espíritas. Bom, e aí no espaço, os espíritos formam famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Será que a gente forma, não é, essas famílias pela semelhança? Será que quando a gente desencarna na verdadeira vida, que é a vida espiritual, a gente também se reúne por essas questões? Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. E é verdade, né? Vejam quantos amigos o André Luiz conseguiu fazer no plano espiritual e como ele conseguiu se encontrar com certas pessoas. E até mesmo, né, com pessoas que ele pode ter ficado constrangido naquele momento. Foi até um dos casos, né, que a gente tem na obra de André Luiz, que ele estava lá num trabalho e aí, de repente, aparece para ser, né, fazer parte também daquele trabalho, um dos espíritos que o pai dele tinha prejudicado aqui nessa encarnação. E quando ele viu aquele espírito que o pai tinha prejudicado, tinha tirado toda a fortuna, nossa, ele ficou constrangido, né? Ele se sentiu pequenininho. Ele falou: meu amigo, meu irmão, me perdoa, eu estou envergonhado. Mas o que ele fez? O que o outro que sofreu fez? Que isso, André? Não fica assim. Você nem imagina como teu pai me ajudou. O André ficou, né? Nossa, meu pai destruiu a sua família, né? Fez com que você perdesse todos os seus bens materiais, mas não, ele me ajudou e muito, porque ele impulsionou o meu progresso. Porque depois que eu perdi os bens materiais, eu comecei a dar mais valor à minha vida espiritual. Olha aí. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa, né, que naquele momento está sendo um sofrimento para o outro, ele aproveitou a dor para ele ressignificar esse momento. E ele conseguiu evoluir através de um problema causado pelo pai do André Luiz. Olha que coisa. Então, naquele momento, melhor seria mesmo o perdão, porque o perdão é a gente soltar essas amarras, né? E ele conseguiu perdoar, né, o nosso amigo André Luiz. Isso foi muito bom para ambas as partes. Então, Deus permite que nas famílias, né, encontrem essas encarnações de espíritos, muitas vezes antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para um e para outros, e como meio de progresso. Então, quando a gente encontra em algumas famílias aquele chamado ovelha negra, né, que a gente nem deveria chamar assim, muito pelo contrário, é o nosso amigo, é o nosso, né, é aquele nosso irmão que está vindo, é ele que mais necessita, ele que deveria ser mais assistido, ele que deveria ser realmente aquele irmão que estaria ali para nos ajudar a crescer, testar nossa paciência e a capacidade de perdoarmos, né? Muito bem. No outro item diz assim, né, os maus se melhoram pouco a pouco. Quer dizer, a natureza não dá saltos. É pouco a pouco mesmo. Cada um no seu tempo, não é? Pouco a pouco ao contato dos bons. E por efeito dos cuidados, não é? Que lhes são dispensados. Que Deus ajuda e que lhes são dispensados. O caráter deles se abranda. E aí, não é? Os seus costumes vão devagarinho, não é, destruindo essas antipatias e favorecendo um progresso. É desse modo que se opera, né, a fusão
de todos esses diferentes, né, chamados diferentes, né, das categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e povos. Ou seja, cada hora a gente está reencarnando num país, num lugar, de acordo com as nossas necessidades. Não é? Eu poderia estar nascendo, reencarnando no Japão, poderia estar reencarnando na África, poderia estar reencarnando em outro lugar. Mas eu reencarnei no Brasil. Que bom, né? E aí a gente diz assim, nossa, nosso país, por que não? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Estamos aí sob a governança de Jesus, nosso modelo e guia, com a bandeira de Ismael, levando, né, essa certeza de que somos Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E o que fizemos, e o que estamos fazendo para que realmente haja esse direito, né, desse nosso país ser considerado assim. Então, a reencarnação, ela fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade, ou seja, uma existência só, vai destruir. E aí, a gente sabe muito bem que o temor de que a parentela aumente, ou seja, cada vez que a gente vai reencarnando, a família vai aumentando. Isso não procede. Por quê? Porque a nossa família é a espiritual, a nossa família é a universal. Então, cada hora que entra um novo membro da família, que muitas vezes a gente nunca reencarnou naquela família, é para aprendizado nosso e para que a gente estenda esses laços, né? E aí a gente sabe muito bem que, como pai criador, que tem muitos filhos, ele não dá privilégio a ninguém, né? Das mesmas oportunidades. Nós nascemos simples e ignorantes, a caminho de sermos homens de bem. Somos perfectíveis. Estamos realmente a caminho da perfeição. Não a perfeição absoluta, que é divina, não é? Deus é único, é onipotente, mas a perfeição relativa. Podemos sim caminhar, né, em direção a estarmos como homens de bem. Com a reencarnação, não é, e o progresso, é que justamente as pessoas que se amaram vão se encontrando e vão se unindo. Se umas fraquejam, uma vai puxando a outra, não é? Uma vai ajudando a outra. Nós temos aí a mãe de André Luiz, que veio ajudá-lo, né? Que muitas vezes chegou até no umbral, mas ele não percebeu a presença da mãe, como nós também, muitas vezes não percebemos a presença dos nossos mentores espirituais, que a gente está tão cristalizado no sofrimento que a gente se diz sozinho, né? E que ninguém está só. E também como Alcione, né? Que veio naquele romance Renúncia, quem puder reler, pode ver realmente que trabalho ela teve para ajudar, né, o Carlos, que realmente foi noivo dela. Né? Olha quanta coisa ela construiu, quantas famílias ela veio ajudar, sem precisar ela reencarnar, ela voltou justamente para estar lá, ajudando aquela família, né? Ajudando as famílias a se alinharem nas questões que vivenciavam, né, naquele século. E aí a gente tem 4 alternativas, justamente, para que a gente pense o futuro do homem no além-túmulo. Que futuro a gente tem após a chamada morte, que não existe? Nós temos a primeira, que é a absorção ao todo universal, né? Que é a doutrina panteísta. Imagina, eu construo tanta coisa, estudo, né? Aprendo, me renovo, cresço. E aí, quando eu desencarno, quando eu morro, volto para o todo universal. Acabou o Alcione, né? Então, a gente perde a nossa individualidade? Jamais. Não é? Então, essa doutrina panteísta, ela nega a individualidade, né? O nosso crescimento, nós como espíritos individuais, nós como responsáveis pela nossa vida, nós como responsáveis pelo nosso crescimento. Nós crescemos se quisermos. E aí vem Leon Denis completando, né, a vontade como uma das grandes potências da alma. Eu quero crescer, né? Depende de mim. Ninguém sacode o outro para que o outro possa crescer. Então, a doutrina panteísta, a gente sabe que nega a individualidade do espírito e a gente não consegue, né? Não concorda com essa doutrina panteísta.
A segunda, também a gente não concorda, né? Claro, que é a doutrina do nada, né? A doutrina materialista, aquela que você não vê mais nada quando vai orar no túmulo da pessoa, acha que só tem ali, acabou, né? E quando não é assim. Então, ali tem os restos mortais daquele corpo que lhe serviu de morada. Mas nós já estaremos bem longe se não estivermos apegados às coisas materiais. Porque muitos espíritos ainda precisam, né, ser alertados, sensibilizados, que ele não deveria estar mais ali. E às vezes as famílias até acabam atraindo o espírito para ali sem necessidade. Então a gente precisa fazer esse trabalho dessa compreensão, que essa doutrina materialista, ela também, não é, acaba com a nossa individualidade e com a evolução que nós temos enquanto espíritos, né? E com a bondade de Deus, né? Com a misericórdia divina. Temos também a doutrina da igreja, que nos condena, na verdade, né? Que ela, justamente, ela vai nos condenar ao céu ou ao inferno, né? Uma fixação definitiva. Ah, você foi bonzinho, vai ficar lá tocando harpa, junto com aqueles anjinhos, né? Com a auréola. Eu não quero ir para lá, não, gente. Porque se eu for para lá, eu acho que eu vou, sinceramente, eu não vou ficar bem. Porque eu gosto de trabalhar, eu não consigo ficar parada. O ócio me incomoda, a não ser que seja uma hora de lazer, que a gente também precisa, né? Que a gente diz que é o ócio criativo. Mas no céu, né? Que céu é esse? Que Deus é esse que elege uns para mandar para o céu e outros para arder no mármore do inferno? Que coisa, né? Nossa, teríamos aí uma injustiça divina, e não uma justiça divina. A gente não conta os méritos, e a gente sabe muito bem que esse inferno ele pode ser sentido aqui mesmo enquanto encarnados. Quantas vezes a gente está numa discussão familiar calorosa e que alguém grita lá, gente, para, que inferno! Pronto, já estamos ali com o inferno dentro da nossa família, né? Com a falta do culto no lar, com a falta da oração diária. Então, nós precisamos, primeiro, construir essa paz, esse céu dentro de nós, para que a gente possa justamente disseminar essa paz para os nossos familiares, para a nossa cidade, para o Estado, para o universo, para o planeta, para os universos, né? Que a gente nem fala mais universo. A ciência já está comprovando universos. Muito bom, né? Que a ciência está chegando junto com a doutrina espírita. E a última, né, doutrina seria justamente a doutrina espírita, que ele, né, que traz para nós, né, a certeza da individualidade com progressão infinita, ou seja, vamos progredir, progredir e progredir. Para isso precisamos lembrar da assertiva de Emmanuel, que diz disciplina, disciplina e disciplina, para que a gente possa um dia estar fazendo a ação de ajudar o outro, a ação da paciência, não é? A atitude do perdão, sem pensar muito, espontaneamente. Por isso que Emmanuel nos dá essas três atitudes básicas para a nossa felicidade. Então, a doutrina espírita, ela nos dá, realmente amplia, né, as nossas possibilidades de crescimento espiritual, de evolução, e que somos todos iguais, somos perfectíveis, podemos sim caminhar em direção ao homem de bem, e que, aliás, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho traz uma reflexão que deveria ser, inclusive, colocada num pôster dentro das nossas casas, como lembrança, né, de uma autoanálise, né, que a gente poderia estar fazendo diariamente. O que eu fiz hoje que não foi muito legal e o que eu poderia fazer amanhã para melhorar aquilo que foi deixado para trás e que muitas vezes a gente se distrai e não põe em prática o Evangelho de Jesus. E aí, meus irmãos, na verdade, essa doutrina, né, espírita que nos consola, que nos conforta, não nos proíbe nada, muito pelo contrário. Ela nos dá o direito de sermos felizes. E só somos infelizes se quisermos. E não é tão difícil assim. Basta apenas colocarmos, apenas, né?
difícil, colocarmos as leis divinas em prática. E essas leis divinas estão dentro de nós. Deus colocou dentro de cada criatura a sua luz, não é? A sua divindade, através das leis divinas. Então, para que não soframos, para que não precisemos entrar em dor, vamos ao trabalho voluntário, vamos ajudar o nosso próximo, vamos começar a fazer a caridade dentro da nossa própria casa. E aí a gente sabe muito bem que, dentro da possibilidade de estar reencarnando, né, nessa necessidade de encarnação, nós cumprimos, né, na verdade, essa ação de progresso e dos desígnios de Deus, não é? Que a gente vai desenvolvendo a inteligência, porque a gente passa pela experiência do uso do livre-arbítrio. Então, a gente vai reencarnando, vai planejando as nossas reencarnações, e muitas vezes, mesmo assim, a gente ainda reclama, né? Diz assim, ai meu Deus, eu não sei por que essa pessoa nasceu na minha casa, eu não sei por que eu estou passando por isso ou aquilo. Em vez da gente perguntar por que eu estou passando, é melhor a gente perguntar para que está servindo essa dor? Para que eu estou passando por isso? Deve ser um aprendizado. Claro que se não houvesse nenhum objetivo, Deus, na sua misericórdia infinita, jamais nos deixaria, não é, passar aquilo que não precisássemos. Então, ele só consente aquilo que nos vai fazer progredir. Ele só consente aquilo que nos vai realmente levar para o melhor, para que possamos um dia conseguirmos estar vivendo e vivenciando uns com os outros como homens de bem. Que nós possamos, então, meus irmãos, com essa reflexão, não é, sobre essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos uns com os outros, ou na nossa casa, ou na casa espírita, ou na empresa, ou mesmo na rua, né? Quando a gente está passando num trânsito, que nós possamos agradecer a Deus todas as oportunidades que nos são dadas, mas que possamos fazer uma reflexão maior. O que eu estou fazendo para melhorar a minha vida e a vida dos que estão à minha volta? Será que eu estou paralisado? Porque deixar de fazer o bem também é um mal. Então, que possamos entender esse processo de evolução e que possamos realmente entender que a doutrina espírita ela não veio de jeito nenhum destruir os ensinos de Jesus, muito pelo contrário, veio esclarecer, veio ser o evangelho redivivo para que possamos melhorar as nossas vidas, para que possamos ter mais responsabilidade com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas ações. E assim, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo, de reflexão, e que possamos ter o Evangelho em nossas casas, não apenas para estudo, mas também como manual, como um socorro à nossa mão. Que se por acaso estivermos tristes, nunca desanimarmos, mas sim pegarmos o Evangelho e lermos em voz alta. Descobriremos uma lição que estará se encaixando naquele momento que estamos passando. Porque se não acreditarmos na justiça divina, certamente não estaremos acreditando que exista Deus. E Deus existe. Deus é esse Pai Criador de infinita bondade, que permitiu e contou com a ajuda de Jesus, nosso mestre, nosso médico, nosso modelo e guia, para que possamos realmente termos coragem, vontade de mudar as nossas atitudes e pensamentos ainda hoje. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. 彈多次 First Time 就有5000燈，俾啲表情啊！你看了也4000。哇！俾啲收拾心情，收拾心情，好激昂㗎，好激昂嘅，知唔知啊？每一下要撞爛啲石頭，係。
7點半。呀！快啲！2、3，開始。